Agora a gente fala da disputa entre os governistas e a oposição no Congresso. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Senado também, mas que acaba acumulando, adiou a sessão que estava marcada para hoje à tarde. Com isso, Pacheco atende ao governo Lula e adia a leitura do requerimento para instalar Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para apurar os atos criminosos de 8 de janeiro. A Larissa Rodrigues traz os detalhes dessa situação ao vivo de Brasília. Boa noite, Larissa. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Amanhã foi movimentada aqui no Senado Federal, de onde eu falo. Pacheco ficou quase 3 horas reunidos com os senadores. Primeiro, os senadores da base do governo, que argumentavam ali não ter sido enviados os projetos necessários para análise nessa sessão do Congresso, então não tinha por que realizar essa sessão só para a leitura desse parecer, desse requerimento para a instalação da CPMI. E, por outro lado, teve até uma certa movimentação dos parlamentares da oposição que fizeram um movimento, tentaram ali, pediram para serem ouvidos por Pacheco, ele liberou, a segurança liberou, e eles também, os senadores que não são ligados ao governo, que são de oposição, conversaram com o presidente do Senado. Todo mundo apresentou seu lado nessas conversas demoradas. Por fim, foi adiada essa sessão do Congresso Nacional. Mas, Felipe, vale a pena a gente fazer 2 adendos aqui. Primeiro, claro, o governo federal quer e muito tentar fazer com que essa comissão parlamentar mista de inquérito, que visa investigar os atos criminosos de 8 de janeiro, não saia do papel. Mas há um entendimento, conversando com parlamentares agora à tarde, que vai ser muito difícil de hoje para a semana que vem conseguir retirar tantas assinaturas a ponto de terem assinaturas insuficientes para a instalação desse colegiado. Porque há uma promessa, depois de todas essas reuniões, que de fato essa sessão do Congresso Nacional acontece na semana que vem. O que me pontuaram que em mais uma semana o governo consegue pelo menos tentar colocar em votação antes da instalação dessa CPMI, alguns projetos importantes, não só para a liberação de verbas, como também para melhorar a imagem do governo diante da sociedade. Um desses projetos é o projeto que visa esse piso para os enfermeiros, que a gente viu há pouco, que também teve reunião no Palácio do Planalto, foi apresentado esse PLN, que é o nome que a gente dá técnico aqui. E outro projeto, por exemplo, vocês falavam há pouco da máquina pública, né, Felipe? É aquele projeto já enviado pelo Ministério do Planejamento, que visa dar aumento aos servidores públicos. Todos esses 2 PLNs, eles precisam primeiro serem analisados na comissão mista aqui do Congresso Nacional de Orçamento e depois serem votados, já que são créditos extraordinários, pela sessão do Congresso Nacional. Então, agora, mais do que tentar a retirada dessas assinaturas, o governo quer que antes, se de fato essa CPMI começar, que pelo menos esses 2 projetos consigam ser votados, porque há um temor que essa CPMI pode atrasar outras votações no Congresso Nacional. É importante também destacar que não há agora, nem pelo lado do governo, nem da oposição, uma informação de quantos parlamentares assinaram essa lista. A oposição não quer dar essa informação para o governo numa tentativa de não nomear quem que o governo pode tentar convencer a retirar a assinatura para a instalação desse requerimento da CPMI, porque para a CPMI começar de fato, precisa do Pacheco fazer a leitura desse requerimento na sessão do Congresso Nacional. Mas Pacheco, como eu disse, marcou para a semana que vem, dia 26, essa sessão, prometeu que vai ler esse requerimento da CPMI e vamos ouvir outros argumentos que o presidente do Senado deu para adiar essa votação. Houve um fato superveniente em função, sobretudo, do PLN da enfermagem, que será anunciado hoje pelo governo federal, e houve então um requerimento de líderes da Câmara e do Senado, diga de passagem, a maioria da Câmara e do Senado, solicitando o adiamento. Como não houve uma posição dos líderes em relação à data, houve um arbitramento por parte da presidência do Congresso Nacional de se fazer a sessão do Congresso Nacional no próximo dia 26, na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, de modo que nós teremos a oportunidade de apreciarmos os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive o da enfermagem, que é o desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados, e a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é também uma reivindicação da oposição. E o Partido Liberal, PL, do ex-presidente Bolsonaro, questionou o adiamento da abertura da CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro. O partido se manifestou pelas redes sociais, abre aspas. Por qual motivo a base governista teme a CPMI? Por que tanto receio na apuração da verdade? Nosso líder na Câmara, deputado federal Altineu Cortes, pede que todos os parlamentares que assinaram o pedido mantenham suas posições. Essa CPMI precisa acontecer pelo povo brasileiro, pela democracia e transparência. Fecha aspas.
Muito bem, Janaína, a gente viu aí, pela nossa reportagem, que a alegação formal, vamos dizer assim, por parte do governo Lula, é um receio de atraso em votações do Congresso Nacional. A gente vê aí, pelo discurso da oposição, que há uma insinuação de que há outros receios por parte do governo. Você vê outros receios, quer dizer, em termos de responsabilização, de mudar a narrativa, de dar palco? Eu penso que o governo está utilizando essa argumentação, né, até porque, a rigor, nada impede que a existência de uma CPMI ocorra paralelamente às outras votações. Aliás, é para ser assim, né, é para ser assim, não é para parar o Congresso Nacional por causa de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou ainda que aconteça numa casa ou em outra. As CPIs, elas ocorrem paralelamente. Então, é uma argumentação que não se sustenta. Essa discussão sobre o piso da enfermagem... Deixa eu fazer um parênteses, perdão, Janaína, mas é algo que você mesmo falou outro dia. Acho que você defendeu a diminuição do número de parlamentares no Congresso Nacional. Sempre. Pois é, hoje existem, que cada um pode ter o seu juízo a respeito desse tema, mas hoje existem 513 deputados federais, 81 senadores. Então, de fato, quando se alega que qualquer comissão vai parar o Congresso, é um absurdo completo, né? Porque uma comissão envolve ali, no máximo, algumas dezenas de parlamentares. E são centenas, quer dizer, tem muita gente para dar conta do resto, não? Sim, é porque é uma tradição errada, né, de apenas os líderes participarem. Né? Os deputados foram eleitos, eles recebem salários. Desculpa falar desse jeito, mas eles têm que trabalhar. Então, não tem essa argumentação, olha, vai interromper. A discussão sobre o piso da enfermagem, ela já é antiga, já foi aprovada, isso pode acontecer com tranquilidade. Né? Então, é uma desculpa muito fraca, por sinal, para não atender esse pleito de vários parlamentares, né, que me parece um pleito legítimo, porque muito embora haja, né, na verdade logo será um processo, porque os ministros já estão se manifestando pela recepção das muitas denúncias que foram ofertadas pela Procuradoria-Geral da República. Muito embora haja investigações e muito em breve haverá processo, referentes, né, aos atos do dia 8, ainda há fatos que precisam ser apurados. Ainda é preciso avaliar se houve omissão de outros agentes, seja na véspera, seja no próprio dia. Então, essa investigação é importante, é um direito da minoria e, mais do que isso, haveria de ser até um desejo do próprio governo. Porque a apuração no Supremo Tribunal Federal, ela está ali muito circunscrita, né? Ela não está ampla. Ela está em torno daquelas pessoas que ficaram acampadas, as que efetivamente participaram, porque não foram só as que participaram dos ataques que foram alcançadas. Né? Então, assim, eu entendo que essa CPMI seria muito importante e essa resistência à sua realização depõe contra o próprio governo. Raquel Landim. Felipe, o que está acontecendo é que o governo ganhou uns dias, né? Para tentar retirar as assinaturas. Conversei hoje mais cedo com aliados do presidente Pacheco. O que o Pacheco diz a essas pessoas é que ele não está dizendo que não vai ler a CPI. Ela atende os requisitos mínimos, tem as assinaturas, mas ele não ia abrir uma sessão do Congresso só para isso. Foi isso que ele disse publicamente. Então, não houve um acordo de líderes ali, estou contando para vocês o que aconteceu. Não houve um acordo de líderes para se votar os vetos, para se votar o piso da enfermagem, oposição e situação não chegaram a esse acordo e aí o Pacheco encontrou um motivo, encontrou uma razão para recuar. Então, na prática, o governo ganhou mais uns dias para tentar retirar essas assinaturas e evitar a CPMI. Se ele vai conseguir, está bastante complicado, porque a oposição avançou muito nisso daí. Ela já tinha perdido terreno numa CPI que era só do Senado.
o governo tentou de várias maneiras, seja com promessas de verbas, de cargos, está fazendo muito esforço para que essa investigação não saia. E aí acho que tem vários motivos. Tem a questão de você travar a pauta, você tem pautas econômicas importantes para você discutir, tem realmente algumas responsabilidades do governo federal nos atos antidemocráticos que talvez o governo não queira discutir, porque isso está lá dentro da PGR. Você precisa apurar quem vandalizou, e isso está começando, né, hoje, o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, os financiadores e também a responsabilidade de todos os membros, né, tanto da PM, do governo estadual, quanto eventualmente do governo federal. Então, assim, Principalmente ali no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e considerando aquele relatório, a gente até entrevistou o deputado federal Kim Kataguiri aqui no programa, da Polícia Federal, na véspera do ato, dando em detalhes aquilo que estava prestes a acontecer, e a gente sabe porque aconteceu depois. Mas já havia ali a sinalização de todo um movimento com o objetivo de invadir e depredar os prédios dos 3 poderes. Ou seja, o relatório da PF mostrava que todo mundo sabia, né? Tanto o governador Ibanez, a PM do Distrito Federal e o governo federal. Então, todo mundo sabia e ninguém conseguiu evitar. Enfim, toda essa responsabilidade precisa ser apurada. Então, na prática, o que aconteceu foi, como situação e oposição não chegaram a um acordo sobre outros temas, o presidente Pacheco encontrou um motivo para deixar o governo ganhar mais uns dias para tentar retirar essas assinaturas. Se ele vai conseguir, não sei. Então, a Raquel está respondendo sim a essa pergunta que está na tarja. Lula ganha tempo para tentar barrar a comissão? Sim. E aí que, sem fazer um juízo de valor sobre esse caso específico, eu tenho que trazer o histórico do Congresso Nacional. Tem muita gente que bota assinatura em CPI, em CPMI e depois retira, conquistando ali com barganha em relação ao governo, quer dizer, fazendo escambo. Aí você tem liberação de emenda, você tem liberação de cargo, e a gente precisa monitorar sempre quem é que botou o nome, quem é que vai tirar, por quê. Aliás, isso é dever do cidadão, não só do jornalista, cobrar o seu parlamentar. Por que ele botou a assinatura aqui e depois tirou? Tem um motivo por trás que ele não está expondo? Isso precisa ser devidamente monitorado. O que você destaca desse episódio, velho? Felipe, ganharam mais alguns dias, mas já vem ganhando semanas, né? A gente está aqui falando sobre esse adiamento e sobre essa estratégia de obstaculização do Pacheco há semanas. Né? Ele vem se comportando como o virtual líder do governo, fazendo às vezes o que o governo gostaria que fizesse, que é obstaculizar, não deixar que se instale essa CPI. Eu vi um vídeo hoje, uma live do deputado Gustavo Gayer, que ele diz o seguinte: olha, eles tentaram bloquear de qualquer jeito. Para se instalar essa primeira sessão do Congresso Nacional, unido, né, Senado e Câmara, precisaria de 1/3 de assinaturas. E eles deram uma janela só de meia hora, quando ele diz que normalmente se dá a possibilidade de ser registrado durante o dia inteiro. Deram meia hora para se registrar, para abrir. Conseguiram esse quórum de 1/3 dos deputados e senadores para iniciar a primeira sessão. E aí se inicia a sessão e aí ele afirma, e aí tem um debate, ele afirma que o Pacheco não cumpriu o regimento ao interromper uma sessão que já tinha que ser aberta com uma CPI que já tinha direitos garantidos porque tem as assinaturas. Então tem aí um debate de narrativa sobre o que diz o regimento ou não, se o Pacheco poderia encerrar essa sessão logo que abriu, ou se já estava realmente abrindo automaticamente. Ou seja, o ponto é que o Pacheco está sendo autoritário, na minha opinião, está tentando bloquear essa CPI, entendo que sim, o governo não está contente com essa CPI. Ele sabe que vai ser investigado isso que você mencionou, Felipe, que o Kim Kataguiri trouxe aqui, que na véspera já sabia. Será que o Flávio Dino prevaricou? Tudo isso é um grande constrangimento para o governo. Agora, o que não dá é para a gente assistir semanas e semanas de um direito garantido das minorias, que é a CPI, ser obstaculizada pelo presidente do Congresso Nacional, no caso. Deixa eu só pegar a palavra rapidinho. Eu não acho que autoritário seja a palavra. Você tem um monte de caminhos dentro do Congresso Nacional que você, enfim, consegue manobrar. O que aconteceu ontem, isso foi o fato. Você teve uma reunião de líderes em que o Pacheco disse: eu vou abrir a CPI.
Eu não vou fazer a sessão só para isso. Cheguem num acordo. Não conseguiram chegar num acordo. Ele se comprometeu que é o primeiro item na pauta no dia 26, se eles abrirem a CPI. Ele é um cara conhecido por ouvir todos os lados. Ele não é... Tem um perfil muito menos autoritário que o Arthur Lira, por exemplo. Então, eu acho que eu não sei se dá para colocar essa pecha nele, não. Agora, o Congresso Nacional tem seus caminhos, tem suas entranhas ali, seus regimentos, em que você consegue ir colocando obstáculos e colocando e ganhando tempo. É isso que está acontecendo. Você ganhou uns dias, você ganhou mais tempo. Joel precisa falar sobre essa pauta. E, Joel, só para lembrar, quando o Pacheco enrolou demais em relação à instalação da CPI da pandemia, veio ordem do Supremo Tribunal Federal para que ela fosse aberta. Então, ele sabe que tem um limite para essa enrolação. Diga aí. Exato. Se enrolar muito, em algum momento vai ter que fazer, sabe? E é importante que tenha que fazer, porque justamente, como a Janaína bem lembrou, a CPI é a arma das minorias, das bancadas minoritárias, né? Se elas não tiverem como impor o pedido de CPI, então ela poderia ser adiada ad eternum e daí as minorias nunca teriam a sua vez. Então, ele está dando essa protelada, claramente, na minha visão pelo menos, para ajudar o governo, sim, mas tem um limite para isso que ele pode fazer. O que eu gostaria de levantar de questionamento é justamente com relação à oposição, sabe? De pensar, existe algo para esse pedido de CPI que se espera descobrir, além e acima da investigação que a Polícia Federal está fazendo sobre os atos criminosos do 8 de janeiro? Os parlamentares realmente esperam encontrar algo novo, algo diferente? O que eu imagino? Eu imagino que não. Eu imagino que eles queiram isso para fazer um circo político de palanque de discursos de oposição ao governo, que é direito deles. Perfeito. Agora também cabe refletir sobre o papel do Congresso Nacional. A gente tem muita coisa que o Congresso precisa votar, medidas importantes. Goste ou não, queira ou não queira, goste ou não goste, uma CPI atrasa todo o resto. A CPI da pandemia foi um exemplo. A CPI, enquanto estava acontecendo, ela dominou a pauta de um jeito que era muito mais difícil outras coisas andarem. Será que a expectativa de mérito desta CPI justifica isso? É a pergunta que eu lanço. E me parece, Janaína, para concluir, que pode ter uma narrativa ali de oposição de que o sistema, esse conjunto de lideranças de vários poderes e tal, de certa forma pode estar blindando o governo. O governo pode não estar entregando a sua própria responsabilidade, que é essa questão que está sendo colocada. Que é uma nuance aí em relação à tentativa de instalação de CPI do MST, por exemplo, é que os membros do movimento, dos sem terra, que estão invadindo propriedades alheias, eles não estão sendo responsabilizados e punidos. Nesse caso do 8 de janeiro, aqueles que invadiram, que depredaram o patrimônio público, estão sendo responsabilizados e punidos. Mas quando a gente vê a responsabilização sobre omissão, está lá no Anderson Torres, que era ministro bolsonarista, quer dizer, não chegou no gabinete de segurança institucional do Gonçalves Dias, nomeado pelo Lula nesse governo. Então tem um discurso aí para a oposição usar nesse palanque. Sim, e essa equiparação entre a situação do MST e desses atos, ela é interessante, sobretudo no que concerne a incitação. Porque, por exemplo, hoje foram disponibilizados alguns dos votos, né, que já foram apresentados. Aí eu li 2 votos do ministro Alexandre sobre 2 situações assim, de imputações diferentes. E tem, por exemplo, uma pessoa que a denúncia foi recebida com relação a ela e esta pessoa, o que se conseguiu provar? Que ela estava na frente do quartel. E está sendo, vamos dizer assim, enquadrada, né, como incitação. Incitação, um dos crimes, tá? Como é que uma pessoa que está na frente do quartel, ela é enquadrada como incitação, por exemplo, de golpe militar, incitação às Forças Armadas, e alguém que, ao lado do presidente da República, grava um vídeo, né, dizendo que as ocupações, as invasões acontecerão e elas seguem acontecendo, este alguém não tem nenhuma implicação, vamos dizer, jurídica ou jurídico-penal, que é o caso. E eu entendo que essa pessoa que você falou que estava na frente lá, foi no dia seguinte, já tinha acontecido. Estava lá no dia 9 então, de janeiro. Assim,
a argumentação, no caso dos atos do dia 8, que eu não estou exculpando os atos de maneira nenhuma, é uma argumentação muito extensiva em termos de responsabilidade. Não estou nem falando dos líderes, estou falando até daquelas pessoas ali. O ministro utilizou o argumento de que são crimes multitudinários e, por serem crimes multitudinários, todos respondem como coautores ou partícipes, seja por ação, seja por omissão. Mas, com relação ao que está acontecendo ao mesmo tempo, esse raciocínio não vem sendo aplicado. Eu nem estou advogando que se aplique o mesmo raciocínio automaticamente, mas que se reveja, né, essa responsabilização objetiva que está acontecendo no caso dos atos do dia 8. No que tange ao Ibanez, que foi afastado do cargo, Anderson Torres, que foi inclusive preso, eles, num primeiro momento, foram alcançados por omissão, por não terem cumprido os seus compromissos. Se é assim com relação a essas autoridades, é necessário olhar se houve algo equivalente com autoridades federais. E, por enquanto, eu não digo que essa investigação não esteja acontecendo ali de alguma forma sigilosa na Procuradoria-Geral da República, mas eu não vi nenhuma peça, nenhum documento formalizando uma investigação com relação às autoridades federais. Então, tem lógica, né, pelo menos para fazer essa apuração, os deputados e senadores quererem a instalação da CPMI. Porque o Supremo está fazendo a sua apuração, concorde-se com ela ou não, com relação aos invasores, os que efetivamente participaram, os manifestantes que ficaram na frente dos quartéis, mesmo sem nenhuma prova de que tenham participado, porque o Supremo está entendendo que essas pessoas são incitadoras e são membros de associação criminosa, são 2 crimes que estão sendo imputados, e estão buscando quem são os mentores e os financiadores, né? No caso ali dos ataques do MST, que eu tenho muita pena de quem está na ponta, porque às vezes é gente inocente sendo utilizada, os mentores estão claros e nada acontece. Janaína, essa apuração está sendo feita dentro da Procuradoria-Geral da República. Existem lá algumas linhas de investigação. A primeira, que é a mais simples, porque tem os vídeos, etc., é sobre quem fez a invasão, quem destruiu. Depois tem uma linha dos financiadores e tem uma linha das autoridades ali estaduais, muito focada na Polícia Militar, na responsabilização do Anderson Torres, eventualmente do Ibanez. E quando chegou todo o inquérito militar, com a determinação do Alexandre de Moraes de que os inquéritos militares seriam também julgados na Justiça Civil, abriu-se uma linha de investigação da responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. Então, assim, converso bastante na PGR, existe essa apuração ali. O que não quer dizer que não deveria haver uma apuração no Congresso Nacional, porque a função da CPI é diferente, né? Se você for olhar, é claro que ela tem todo um caráter de palanque para os parlamentares, na prática é isso mesmo, mas a função da CPI, no final das contas, é também trazer projetos de lei e iniciativas legislativas que possam oferecer soluções para que determinado problema deixe de acontecer. Então, assim, são 2 investigações que teriam caminhos, ritmos, objetivos diferentes. Uma coisa não exclui a outra. Agora, sim, está sendo apurado dentro da PGR eventuais omissões do governo federal, particularmente em relação ao GSI. E os parlamentares eles podem pedir compartilhamento de dados com outros órgãos de fiscalização e controle que estejam envolvidos nessas investigações, justamente para os parlamentares refletirem a respeito disso. Deixa eu só contextualizar o que você falou, Janaína, você se referiu a um julgamento. Esse é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no plenário, sobre tornar réus aqueles que invadiram os prédios dos 3 poderes e foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Hoje, até o começo da tarde, pelo menos, o Alexandre de Moraes foi o primeiro ministro a votar. Ele votou para que 100 pessoas se tornassem réus, 100 daquelas que foram denunciadas. E o ministro Dias Toffoli foi quem votou logo em seguida. Ele acompanhou integralmente o voto do Moraes. Mas esse julgamento ainda vai se estender nos próximos dias. Sim, 2 coisas. Que eles estão apurando a suposta participação por ação ou omissão dos militares, estão. Mas eu não vi nenhuma notícia de que a PGR estaria, por exemplo, investigando uma eventual suposta omissão do ministro da Justiça. Eu não vi.
E é isso que os Você está parlamentares... falando do atual, do Flávio Dino? É isso do que os governo Lula. Só para deixar claro, porque a gente falou do Anderson Torres. De investigação, não tem. Mas é o que os parlamentares querem investigar. Com fulcro no relatório fala da de Polícia várias. Federal. O Kim veio dar uma entrevista aqui, entendeu? Então, assim, tem lá o inquérito dos que atacaram, os que pediram, que são os incitadores, que eles estão considerando também como membros de associação criminosa, os financiadores, os idealizadores. Veio essa leva, se eu não me engano, de 80 militares, se eu não estou equivocado, é um número alto de militares, que é uma leva que está chegando, mas eu não vi, nem nas peças que foram tornadas públicas, nem em notícias, que haja uma linha de investigação na Procuradoria-Geral da República do próprio governo federal, como tendo sido avisado e se omitido. E é isso que os parlamentares querem. Não tem evidências ainda para colocar, por exemplo, o ministro Flávio Dino no centro de uma investigação. Conversando na PGR, não enxergo isso, mas vou voltar a falar, é uma boa apuração. Ele recebeu um documento dizendo, basicamente, como o Felipe falou mais cedo, o que aconteceria no dia seguinte. A única coisa que ele fez... o documento da Polícia Federal. E a única coisa que ele fez, e era a atribuição dele, agir tendo aquelas informações gravíssimas, a única coisa que ele fez eu sugiro aí, impeçam o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Exatamente. Isso foi a única coisa que ele fez. Então, na minha opinião, aí tem uma grave indicação de prevaricação do Dino, que poderia estar nessa investigação da PGR. Dado o que aconteceu e dado o detalhamento do relatório da Polícia Federal, de fato fica evidente que as medidas que foram tomadas em todos os âmbitos, elas foram insuficientes. O que eu já Disso não resta a menor dúvida. Da PGR, no dia em que aquele relatório veio a público, era um questionamento dos procuradores. Eu, inclusive, enfim, estava conversando com as pessoas, estava em Brasília naquele dia, nem estava participando do programa. Era questionando, falou, olha, a Polícia Rodoviária Federal estava embaixo do governo federal, então por que o próprio ministro Flávio Dino não agiu já colocando a Polícia Rodoviária Federal na rua e parando essas pessoas em estradas federais? Isso eu ouvi dentro da PGR, dos procuradores lá dentro. Então, existe esse questionamento na cabeça deles, conversando com eles. Não enxergo nas minhas conversas uma linha de investigação concreta ainda nesse sentido. Não sei se ela ainda vai aparecer. E é isso que talvez muita gente na oposição queira fazer por meio da CPI. Só esclarecendo, Anderson Torres era ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro e virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, era o secretário em atividade naquele dia 8 de janeiro, embora tenha ido para a Flórida e acabou sendo afastado do cargo pelo governador, que depois ele próprio foi afastado por decisão do Alexandre de Moraes do STF, depois recolocado a partir do momento em que se viu que não havia evidências suficientes de uma cumplicidade, mas a investigação continua, vamos ver em quantas frentes.